Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, infelizmente, nós vamos ter que ter a aula por aqui, tá? Na chuva de quarta-feira, o computador da tia queimou uma placa e eu vou ter que trocar. Então, por enquanto, acho que só hoje ou no máximo amanhã a gente vai ter que ter aula por videoaula, tá bom, amor? Mas prometo que a gente já tá arrumando, tá providenciando pra gente voltar com as aulas online, ok? Amadinhos, olha lá. Nós vamos iniciar hoje, então, português na apostila nova, tá? Que é a do quarto bimestre, ok? Lá na página 16. Vamos lá? A tia vai fazer da mesma forma que a gente fazia antes os outros vídeos. Eu vou dar uma explicadinha, tá? E depois eu volto com outro vídeo com as correções. Combinado? Olha só, pessoal, página 16. Para início de conversa. Observe esta obra de arte do pintor catalão João Miró. Aí tem aqui a obra de arte dele, né? Vamos analisar essa obra de arte. O que tem aqui? Quais são os elementos que tem nessa obra de arte? Tá? O que aparece aqui nessa obra de arte? Quais são as cores que ele usou? Aí vem umas perguntinhas, Qual é o título da obra? Qual o nome desse quadro? Tem essa informação aí. Número 2. Na imagem, é possível identificar a lua e o cachorro? Vocês conseguiram encontrar essas imagens? Qual cor predomina neles? Nós estamos falando da lua e do cachorro. Qual é a cor que mais aparece neles? Número 3. Que outros elementos também podem ser identificados nessa pintura? Quais outras figuras a gente também pode encontrar nessa pintura? Tá? Lá na página 17. O cachorro e a lua se parecem com os cachorros e a lua que costumamos ver representados. Quer dizer, o cachorro e a lua que ele desenhou. Parece realmente um cachorro e uma lua que a gente está acostumado a ver de desenho? Por quê? Converse com um colega e registre a conclusão a que chegaram. Aqui não tem como vocês conversarem, então é a sua opinião que você vai colocar aí, tá? Número 5. Compare o quadro apresentado na abertura deste capítulo com este autorretrato de João Miró. O artista retrata a si mesmo de modo semelhante ao adotado pelo artista ao retratar Monet. Por quê? Pessoal, vocês vão voltar lá na página, na página 14, tá? Nessa página aqui, Nessa página aqui, certo? E vocês vão analisar se o Miró e o Monet, eles estão retratados semelhantes. Esse desenho que aparece aqui na página 17 diz que o Miró, ele fez um autorretrato, ele se desenhou, tá? E o outro é o Monet, tá? E aí, esse aqui, tá? E aí a pergunta, ela quer saber o seguinte: o artista retrata a si mesmo de modo semelhante ao adotado pelo artista ao retratar Monet? Por quê? Tá? Não precisa responder, é só para conversar, para analisar. Número 6. Agora é a sua vez. Desenhe a si mesmo da forma que preferir. Então, vocês vão fazer um desenho de corpo inteiro, tá? O rosto, os braços, o corpinho, as roupas, bem colorido, bem caprichado de vocês, tá? Cada um vai desenhar a si mesmo aqui nesse espaço da número 6. Combinado? Depois a tia volta com outro vídeo pra gente corrigir, tá? Aí vocês vão pausar para poder fazer a correção. Página 18, vamos lá?
Você vai ler um texto que trata da vida e da obra de João Miró. Acompanhe a leitura com o professor. Amadinhos, a tia vai ler, mas eu quero que vocês leiam, acompanhem a leitura aí. Combinado? Se nós estivéssemos em aula online, cada um ia ler um pedacinho. Como não estamos, vocês vão acompanhar a leitura aí. Combinado? João Miró. O pintor espanhol João Miró foi um dos grandes artistas do século XX. Ele pintou animais em formas coloridas, como o arco-íris. Alguns de seus quadros parecem apresentar a espontaneidade e a simplicidade dos desenhos infantis. Outros apresentam o mínimo de linhas, quer dizer que ele fez bem simples, tá? Alguns ele fez bem simples. Ele criou inúmeras litografias e inúmeros murais, tapeçarias e esculturas para espaços públicos. Primeiros anos e formação artística. João Miró nasceu em Barcelona, na Catalunha, Espanha, no dia 20 de abril de 1893. O pai de Miró era relojoeiro e ourives. A experiência do pai como artesão e a paisagem catalã seriam de grande importância para a formação artística de Miró. Seguindo a vontade dos pais, ele frequentou um curso de comércio. A seguir, trabalhou 2 anos como escrevente em um escritório até sofrer um colapso físico e mental. Então seus pais o levaram para se curar em uma propriedade que compraram no interior especialmente para essa finalidade. E em 1912 permitiram-lhe frequentar uma escola de arte em Barcelona. Seu professor de arte, Francisco Galli, apresentou ao jovem aluno os exemplos das mais recentes tendências da arte moderna em Paris, bem como as construções de Antoni Gaudí, famoso arquiteto de Barcelona. De 1915 a 1919, Miró trabalhou na Espanha, pintando paisagens e retratos. Desde o início da carreira, ele buscou criar meios de representar objetos da natureza de modo poético. Ele queria retratar a natureza da forma como é representada por um ser humano primitivo ou uma criança, utilizando a inteligência de um adulto do século XX. A partir de 1919, Miró viveu revezando-se entre a Espanha e a França. Ele foi um dos muitos artistas estrangeiros que passaram a viver em Paris durante as primeiras décadas do século XX. A maioria desses artistas optou pela cidadania francesa, mas Miró permaneceu ligado à sua terra natal catalã. De 1925 a 1928, Miró pintou imagens de sonhos e paisagens imaginárias. Nelas, os desenhos de linhas e os fragmentos de cores parecem ser criados quase ao acaso. Em quadros como Cão Ladrando para a Lua, ele apresentou figuras de animais e humanos em formas indeterminadas. Em 1929, o artista se casou com Pilar Juncosa, com quem teve uma filha, Maria Dolores. Obra madura e reconhecimento internacional. Na época da Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939, Miró viveu em Paris. Embora normalmente não envolvesse a política em sua obra, a agitação em sua terra natal inspirou-o a abraçar a crítica social.
Assim, ele mostrou uma revolta de camponeses em O Cefeiro, mural pintado para o pavilhão da República Espanhola na Exposição Universal de Paris de 1937. Durante a Segunda Guerra Mundial, Miró voltou à Espanha. Ao final da guerra, em 1944, criou cerâmicas. Muitas vezes seus vasos eram deformados ou fragmentados intencionalmente. Depois da guerra, Miró tornou-se internacionalmente famoso. Suas esculturas, desenhos e pinturas foram expostos em muitos países. Mas, apesar da fama, Miró, um homem sério e de poucas palavras, continuou a dedicar-se inteiramente à pesquisa e à criação. Sua arte desenvolveu-se lentamente, desde as primeiras tentativas desajeitadas de expressão até chegar às obras-primas, aparentemente simples, de seu período maduro. Nas últimas obras, Miró praticou uma simplificação ainda maior das figuras dos fundos. Às vezes, ele criava um quadro simplesmente pincelando alguns pontos em uma linha mínima. Miró morreu em 25 de dezembro de 1983, em Palma de Mallorca, na Espanha. Nossa, ele morreu no dia do Natal, gente, olha só. Galerinha, ó, página 20, agora nós vamos responder algumas perguntinhas, combinado? O tipo de texto que você leu se chama biografia. Trata-se de um texto em que as memórias sobre a vida de alguém são contadas por outra pessoa. Para isso, quem escreve se baseia em relatos, pesquisas, análise de documentos históricos, fotografias, etc. O que tiver para contar a história de uma pessoa, a outra pessoa vai utilizar aquele material, tá? Número 1. Qual o título da biografia que você leu com auxílio da professora? Como que chama aquela biografia que nós lemos? Número 2. Essa biografia é dividida em duas partes, que tratam de momentos específicos da vida do artista. Escreva os títulos de cada parte. Então, são duas partes, nós vamos escrever os dois títulos. Parte 1, título parará. Parte 2, título parará, ok? Agora, responda as questões de acordo com a biografia de João Miró. Letra A. Quais foram os anos em que João Miró nasceu e morreu? Vocês vão escrever, nasceu no ano de parará, morreu no ano de tarará, ok? Letra B. Em quais cidades ele nasceu e morreu? Ele nasceu na cidade parará, morreu na cidade parará. Combinado? Página 21. Número 7, só de marcar xizinho, tá? Além de viver na Espanha, Miró também morou onde? No Brasil? No Japão? Na França? Vocês vão marcar aí. Número 8. Quanto à personalidade, o texto descreve Miró como um homem. Outro xizinho que vocês vão colocar. Divertido e expansivo, que conversa com todo mundo. Sério de poucas palavras. Como que ele é descrito? Todas essas informações tem lá no texto. Se não lembrar, volta lá no texto para recordar. Número 9. Qual obra de Miró vista neste capítulo é comentada na biografia? Lá na nossa primeira atividade nós vimos um quadro. Lembra? Qual é o nome desse quadro? Número 10. O texto é acompanhado por duas fotos. Copie o que está escrito abaixo delas nas linhas a seguir. Então, nessas linhas aqui, você vai escrever o que está escrito lá embaixo nas fotos. Combinado?
Muito bem. Amadinhos, aqui na página 21, nós vamos fazer só até a número 10, ok? A tia volta agora no próximo vídeo com a correção. Um beijinho!